Começar mais uma aula de matemática do ensino fundamental. Vamos lá começar agora. Primeiro vamos ver o que é fração decimal. O que é uma fração decimal? Fração decimal chama-se fração decimal toda fração cujo denominador é 10 ou potência de 10. Por exemplo, qual é a potência de 10? É 10, é 100, é 1000, 10.000 e assim por diante. Então, a fração decimal é isso. Toda fração que tem um denominador cujo denominador é 10 ou uma família do 10, uma potência do 10. Então, quem seria essa família do 10? Seria o 10, acrescentar mais um 0, 100. Se acrescentar mais um 0 no 100, 1000 e 10.000. Ou seja, é 1 com uma determinada quantidade de 0. Pode ser um 0, 2 0, 3 0. Então, isso aí é uma potência de 10. Lembrando que 10, se eu tenho 1 seguido de 2 0, é 10 elevado a 2. 10 elevado a 2 é quem? É 10 vezes 10. Ok? Se eu tenho 1 seguido com 3 zeros, 10 elevado a 3, que é 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10 é 100. 100 vezes 10, 1000. Pronto. Então isso é uma potência de 10, não é isso? Uma potência de 10. Aqui nós temos exemplos, né, de frações decimais. 7 décimos. Pode observar que o denominador aqui é 10. Então é uma fração decimal. Para ser uma fração decimal tem que ter 10 ou uma potência de 10. Aqui também é, na letra B. Aqui nós temos 100, que é 10 elevado a 2. Uma potência de base 10. Aqui também é decimal. Nós temos 1000. 1000 é 10 elevado a 3. Então vamos lá para números decimais, que são conhecidos como números com vírgula, né? Com vírgula. Mas essa vírgula, pessoal, tem nada a ver com aquela vírgula da língua portuguesa. Essa vírgula é para separar duas coisas. Para separar a parte inteira da parte decimal. Ok? As frações decimais podem ser escritas sob forma de números decimais. Nós temos um exemplo seguinte, olha. Você pode observar que eu tenho 7 sobre 10. Se eu tenho 7 sobre 10, é 7 décimos. Então, primeiro, eu tenho 7 sobre 10, que é 0,7. É a mesma coisa, viu, pessoal? Lembrando que, o que é que nós podemos observar? Que 7 sobre 10, como eu estou dividindo por 10, tem que ter só uma casa decimal depois da vírgula. Aqui é a vírgula, depois da vírgula só tem uma casa. Tá bom? Aqui é 3 sobre 100. Como eu estou dividindo por 100, tem que ter duas casas depois da vírgula. Uma, duas. Tá bom? Porque é sobre 100. Agora vamos para esse exemplo aqui. Como eu estou dividindo por 1000, 1000 aqui, e 1000 depois de 1 é 3 zeros, então tem que ter 3 casas depois da vírgula. 1, 2, 3. Então isso aqui são números decimais. Tá bom? Números decimais. Aqui ele está mostrando aqui, né? Nos números decimais, a vírgula separa a parte inteira
da parte decimal. Então, o que é a parte inteira? É o que está antes da vírgula. Então, por exemplo, em 0,7, a parte inteira é o 0 e a parte decimal é o 7. Tá bom? Aqui, pessoal, nesse outro exemplo aqui, a parte inteira é o 15 e a parte decimal é depois da vírgula. Então, a parte inteira é o que está antes da vírgula. A parte decimal que está depois da vírgula. Tá bom? Não esqueça. Agora vamos para a leitura, né? Para a leitura de números decimal. Leitura de número decimal. Para ler número decimal, procedemos do seguinte modo. Primeiro, leia-se os inteiros. Você vai ler os inteiros. Leia-se a parte decimal da seguinte palavra: décimos, se houver uma casa decimal. Então, se tiver uma casa decimal, você vai colocar décimos. Tá bom? Se houver uma casa decimal. Pessoal, lembrando que décimos é como você pegar um inteiro e dividir em 10 partes iguais. Então, se você, vamos supor, você pega cada um inteiro. Se você pegar um inteiro e dividir em 10 partes iguais, cada parte é um décimo. Tá bom? Centésimo, como é que eu vou ler? Centésimos, você vai ler da seguinte maneira: se houver duas casas decimais na parte decimal. Milésimo, se houver quantas casas decimais? 3 casas decimais. Então vamos aqui para o exemplo aqui. Aqui eu vou ler da seguinte maneira, olha. Aqui eu vou ler da seguinte maneira, preste atenção. Aqui a parte inteira é o 5, tá bom? Que é antes da vírgula. Então você vai ler 5 inteiros, tá bom? Depois de ler os inteiros, aí você vai para a parte decimal. Depois da vírgula tem um 3. E nesse 3 eu só tenho uma casa decimal, olha, depois da vírgula. Só tenho o 3, olha, só tenho isso. Então, se eu tenho uma casa decimal, você vai ler 3 décimos. 3 décimos. Porque só tem uma casa decimal. Então, 3 décimos. Aqui, um inteiro. Tá bom? Um inteiro. Aqui, como 34 é a parte decimal, que é depois da vírgula. E esse 34 é formado por 2 algarismos. Então, você vai ler centésimo no final. Então, vai ser um inteiro e 34 centésimos. Aqui, pessoal, a parte inteira é o que está antes da vírgula, então é 12 inteiros. Na parte decimal eu tenho só 7. 7 o quê? Como esse 7 na parte decimal tem 3 algarismos, 1, 2, 3, você vai ler milésimos. Então é 12 inteiros e 3 milésimos. Tá bom? Então lembrando, décimo, cada parte que você vai dividir em 10. Centésimos, se você pegar um inteiro e dividir em 100 partes iguais, nos centésimos, cada parte é um centésimo. Milésimo, se você pegar um inteiro e dividir em 1000 partes iguais, cada parte é um milésimo. Agora vamos lá. Quando a parte inteira for 0, lê-se apenas a parte decimal. Então, quando a parte inteira for 0, não é obrigado você ler a parte decimal. Nesse caso aqui, olha. A parte inteira é 0, não precisa ler, só vou ler a parte decimal. Então é 4 que, como aqui só tem um algarismo depois da vírgula, 4 décimos. Aqui 38 que, como tem 2 algarismos, 1, 2 centésimos. Agora vamos pôr o exercício aqui. Pessoal, quais são as frações que são decimais? Isso aqui não, o denominador tem que ser 10, 100, 1000 ou 10.000. Aqui é 20, então não é. Aqui, essa fração é decimal? Não, o denominador é 40. Para ser decimal, tem que ser 10, 100, 1000, 10.000, 100.000,
1 milhão e assim vai. Vamos lá. É bom ir na sequência, né? Essa B é? Não. O denominador não é 10, nem 100, nem 1000. Aqui, pessoal, essa C é que o denominador é 10. Ok? Vamos lá para D. Essa D é? Não, não é. Então não é. Aqui a E, pessoal, é. O denominador é 100. Tem que ser 100, 10 ou... Então, é. Isso aqui é, também é. Essa G é. Essa H não é, porque tem que ser 10, 100, 1000, 10 mil, 100 mil. Aqui é 70 mil, né? Aqui é, viu, pessoal? 10 mil. Vamos ver aqui a G, a J. A J é, pessoal, que aqui é um 10 elevado a 2. Quanto é 10 elevado a 2, pessoal? 10 elevado a 2 é 10 vezes 10, que é 100. Então aqui é 100. Então é. Aqui não é. Não é. Essa M, pessoal, é decimal? É. 10 elevado a 3 é quem? 10 elevado a 3 é 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10 é 100. 100 vezes 10 dá 1000. Então é também. Para a próxima, né? Essa aqui, pessoal. Escreva de forma de número decimal. Aqui 5 décimos. Aqui não tem a palavra inteiro. Então a parte inteira é 0. Então é 0,5. 43 centésimos. Centésimos aí 2. Não tem a parte inteira. Então a parte inteira é 0. Não aparece a palavra inteiro. 328 milésimos aí. 328 milésimos. Como aqui já está milésimo, porque já tem 3, então você já coloca a vírgula aqui e o 0. Entendeu? Aqui, ó, 7 inteiros. Olha, 7 inteiros. Você colocar aqui antes da vírgula 7. E 4 décimos. Você colocar aqui, olha. Se for 7 inteiro e 4 milésimo, você ia colocar 2 zeros, para ficar 3 casas decimais, olha. Se for 7 inteiro e 4 décimos, ou 4 centésimos, você ia colocar assim. Entendeu? Tem que ter cuidado com isso aí. 1 inteiro e 9 centésimos. Aí. 1 inteiro e 9 centésimos. Aí. Se fosse 9 milésimos, aí você ia colocar 1 inteiro. Olha, 9 milésimos para ficar 3. Aí. Tá bom? Aí como é 1 inteiro e 9 centésimos, você ia colocar 2. Aí se fosse 1 inteiro e 9 décimos, ia ficar assim. Vamos para cá. 2 inteiros e 5 milésimos. Olha. 2 inteiro antes da vírgula. 5 milésimo. Como é 5 milésimo, você colocar o 5 aqui. Mas se você botar o 5 aqui, vai ficar 5 décimos, porque só vai ter um aqui depois da vírgula. Só vai ter uma casa. Então, como é milésimo, tem que ter 3 casas. Então, você vai colocar 2 zeros. Então, vai ficar milésimo. 1 inteiro e 32 centésimos. Então, vai ficar 1 inteiro. Tá certo? 3 décimos de milésimo. Pessoal, décimos de milésimo é 4 casas decimais. Aí. Então, é 3 décimos de milésimos. Então, aí. Se eu botar um 3 aqui sozinho, vai ficar só 3 décimos. Aí se eu botar um 0 aqui, 3 centésimos. Aí se eu botar um 0 aqui, 3 milésimos. Aí se eu botar mais um 0 aqui, vai ser 3 décimos de milésimos. 8 inteiro e 54 milésimos. Aí 54 milésimos. Se você botar 54 aqui, vai ficar décimo. Então você tem que colocar um 0 aqui. Tá bom? Agora vamos lá. Transformação de fração decimal para número decimal. Para transformar uma fração decimal em número decimal, escrevemos um numerador. Olha, você vai escrever um numerador.
e separamos à direita da vírgula tantas casas quanto são os zeros do denominador. Por exemplo, se o denominador for um zero, você vai usar a vírgula para que na parte decimal fica só uma casa. Olha, depois da vírgula ficou só uma casa? Ficou. Mas por que ficou só uma casa? Porque o denominador é 10 e 10 só tem um zero, então tem que ficar só uma casa. Por exemplo, aqui 135 sobre 100. Eu posso colocar a vírgula aqui? Posso, mas só que depois da vírgula vai ficar uma casa aí. Lembrando que o total de casas decimais tem que ser o tanto de zeros que tem o denominador. O denominador tem 2 zeros. Então depois da vírgula tem que ter duas casas. Então tem que botar a vírgula aqui, olha. Por quê? Porque depois da vírgula vai ficar duas casas. Para bater com um total de zero aqui depois do 100. Aqui 135. 135. O que você vai fazer? Como tem uma, duas, três. Então tem que separar três casas. Separa uma, duas, três. Coloca a vírgula aqui. Como antes da vírgula não tem nada, você coloca só um zero. Tá bom? Quando não tem nada antes da vírgula, você coloca um zero. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Olha, se o denominador for 10, um algarismo depois da vírgula, par decimal. Se o denominador for 100, dois algarismos depois da vírgula. E se o denominador for 1000, três algarismos depois da vírgula. Tá bom? Vamos lá. Quando a quantidade de algarismo do numerador não for suficiente para colocar a vírgula, acrescentamos zero à esquerda do número. Por exemplo, se eu tenho 29 sobre 1000, você vai escrever o 29 aqui. Como aqui eu tenho que escrever 3 casas, aqui eu só tenho 2, aí eu coloco mais um zero aqui, para ficar 3. 1, 2, 3, pronto, já bateu as 3, eu coloco a vírgula. Como antes da vírgula não tem nada, você coloca só um zero. Aqui da mesma forma, 7 sobre 1000. Tem que ficar 3 casas, só tem uma. Então você coloca 1, 2. Aí fica 3. Aí 1, 2, 3. Aí coloca a vírgula. Aí como não tem nada antes da vírgula, você coloca um zero. Tá bom? Aqui, pessoal, um pequeno exercício, né? Vamos fazer ele aqui, né? Aqui é 3 sobre 10. Escreve o 3, né? Escreve o numerador. Aqui é uma casa. Então já tem uma casa aqui. Como antes da vírgula não tem nada, você coloca o zero. 45. Você deixa uma casa. Separa uma casa para colocar a vírgula. Separei uma casa e coloca a vírgula aqui. Como antes da vírgula tem alguma coisa, tem um 4, então você não precisa colocar mais nada. Aqui, pessoal, você vai escrever esse 517. Como aqui é um 10, você colocar a vírgula aqui, uma casa. Você tem que deixar uma casa aqui. Aqui, pessoal, é um 2138. A vírgula você vai botar aqui? Não, porque vai ficar duas casas decimais. Aqui só tem um zero. Ó. Então você tem que colocar a vírgula onde, minha gente? Você tem que colocar a vírgula justamente no local onde fica uma casa decimal depois da vírgula. Tá bom? Vamos para cá. Aqui eu tenho 57 sobre 100. Aqui eu escrevo 57. Aqui eu coloco a vírgula aqui. Não, uma casa. Aqui tem duas. Então já não é aí. Coloca a vírgula aqui? Sim. Por quê? Porque depois da vírgula vai ficar duas casas decimais. Por causa aqui, ó, tem 2 zero, tem que ter duas casas decimais. Antes da vírgula não tem nada. Aí você acrescenta só um zero. Aqui escreve o numerador 348. Aqui tem duas casas decimais. Acrescenta uma, duas, 3,48.
Aqui, pessoal, eu tenho 1634 com 2 zero. Ou desculpe, esse 100 aqui tem 2 zero. 1, 2, coloca a vírgula aqui para ficar duas casas decimais após a vírgula. 328, pessoal, interessante. 328, se eu botar a vírgula aqui, fica com uma casa. Não pode. Tem que ser 3 casas. Se eu botar a vírgula aqui, fica com 2 casas depois da vírgula. Também não pode. Então a única solução é colocar aqui. Mas se eu colocar aqui antes da vírgula, fica sem nada. Então tenho que acrescentar o zero. Você copia o número aqui de cima. 5.114. Aqui tem 3 casas decimais. Então você vai contar, viu, gente? 1, 2, 3. Então você coloca aqui a vírgula. Aqui, pessoal, eu tenho 28,56 sobre 1000. 3 zero, 3 casas decimais. Então tenho que colocar a vírgula aqui. Aqui, gente, tem 4 zero. Então tenho que deixar a vírgula aqui. Não, porque fica só uma casa depois da vírgula. Tenho que deixar aqui, não, fica 2 casas. Aqui 3 casas, tem que ser 4. Então tenho que deixar aqui. Só que antes da vírgula fica sem nada, você coloca, acrescenta o zero. Aqui eu tenho 15.238. Não coloca a vírgula aqui, nem aqui, nem aqui. Coloca aqui. Então tem que apagar essas 4 aqui. Mas por que eu coloco aqui, professor? 1, 2, 3, 4. Tem que ter 4 casas decimais. Por quê? Porque 10.000 tem 4 zero. Pessoal, essas regras você só faz com as frações decimais. Tem caso que não vai ter número suficiente. Então o que você vai fazer? Por exemplo, 9 sobre 100. A parte decimal tem que ter 2 casas. Tem que ter 2 casas. Então, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que escrever um 9 aqui, no último. Esse espaço eu vou ter que acrescentar o zero, para ficar 2 casas decimais. Aí. Mas para que tem que ficar 2 casas decimais? Porque aqui é 100. Aí. 1, 2. Como aqui não tem nada, você coloca só um zero. Da mesma forma, você vai fazer com 3 sobre 1000. Então vai ficar 3. Como aqui só tem 1, então tem que colocar 1, 2. Para ficar 3. Aí. 3 casas. 1 casa, 2 casas, 3 casas. Aí colocar a vírgula aqui. 0,03. Vamos para cá. Aqui eu tenho 65 sobre 1000. Aqui, como o 1000 tem 3 casas, tenho que colocar só um zero. E a vírgula. E um zero aqui. 47 sobre 1000. Coloco um zero, a vírgula e aqui. 9 sobre 10.000. 9 sobre 10.000 eu coloco um 9. Coloco um zero. Só um zero não é suficiente, porque se eu colocar vai ficar só 2 casas, né? Tem que ser 4. Então tenho que colocar mais 2 zeros. A vírgula, antes da vírgula não tem nada, eu coloco só um zero. Aqui vai ficar 14. Coloco um zero, outro zero, a vírgula. Um zero aqui. Porque é sobre 10.000. 10.000 tem quantas casas? 4. 4 casas. Pois é. O numerador, aqui nesse caso a gente já viu, né? Ok? A gente já viu aqui. Só que aqui é o contrário, olha. Por exemplo, transformação de número decimal em fração decimal. Olha. Primeiro passo. Um numerador é um número decimal sem a vírgula. Então
Então você vai colocar um número decimal sem a vírgula. O denominador é 1 acompanhado de tanto zero quanto forem os algarismos do número decimal após a vírgula. Por exemplo, 0,7. O que acontece se eu tirar a vírgula do 0,7? Se eu tirar a vírgula, vai se transformar, não é 0,7? 0,7 é a mesma coisa que 7. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Que o numerador vai ser sempre um número sem a vírgula. É você tirar a vírgula desse camarada aqui, olha. Se eu tirar a vírgula desse camarada aqui, vai se transformar em 0,7. Como o 0 à esquerda não vale, 0 à esquerda não vale nada, minha gente. Então fica só 7. Então, se eu tirar a vírgula aqui, olha, 0,7, eu vou tirar a vírgula. 0,7 é a mesma coisa que 7, então ele coloca 7 aqui. Só que veja só, presta atenção. Presta atenção, olha. O que é que ele vai fazer aqui? Ele vai colocar o 7 aqui em cima, por quê? Porque ele vai colocar o 7 aqui em cima. Porque o 7, presta atenção. Porque o 7 é esse número aqui sem a vírgula. É esse número aqui sem a vírgula. Se eu tirar a vírgula desse número aqui, fica 0,7. E 0 à esquerda não vale de nada, então é 7. Então aqui você coloca um número sem a vírgula. Depois você vai escrever o número 1 embaixo, tá bom? E a quantidade de zeros, quem vai dizer é a quantidade de casas decimais aqui da vírgula. A vírgula aqui só tem uma casa, então você colocar só um zero. Então fica 7 sobre 100. Aqui, veja só. Letra B. A letra B é o seguinte. Eu tenho 8,34. 8,34. Se eu tirar a vírgula desse número aqui, vai ficar 834. Tirei a vírgula. Agora você coloca o 1. Você vai escrever uma quantidade de zeros de acordo com a quantidade de casas decimais. Aí. Depois da vírgula tem quantas casas? Tem uma, tem duas. Então você coloca 2 zeros. Uma, duas. Então você coloca 2 zeros. Aqui, pessoal, da mesma forma, olha. Aqui eu tenho 0. Eu tenho 0,005, tá bom? 0,005. Se eu tirar a vírgula, pessoal, esse número aqui é 5. Por quê? Porque os zeros à esquerda, tendo a arma de zero juntos, a esquerda não vale. Então, se você começar com a arma de zero, só tem zero à esquerda do número. Se na esquerda do número, se tiver só zero à esquerda do número, você pode eliminar, gente. Tá bom? 007 é 7. Então, se na esquerda do número tem só 0, então não vale. Então aqui, gente, é 5. Aí você coloca um embaixo. Lembrando que depois da vírgula tem 1, 2, 3. Então você coloca 3 0 aqui. Já está transformado. Transformado aqui. Então veja só o resumozinho que tem aqui. No resumo, se tiver um algarismo depois da vírgula, coloca só um 0. Um algarismo depois da vírgula, coloca um 0. 2 algarismos depois da vírgula, eu coloco 2 0. Aí se eu tenho 3 algarismos depois da vírgula, aí eu coloco 3 0. Pus exercício. Aqui, pessoal, essa primeira aqui, primeiro eu tiro a vírgula, fica 4, 0,4 é 4, sobre, aí eu coloco um 1, a quantidade de zero é a quantidade de casa, que só tem uma casa, eu coloco só um 0.
Vamos para a próxima. Aqui, pessoal, tiro a vírgula. Se eu tirar a vírgula aqui, o número é 73. Coloco em cima. Sobre, coloco o número 1. Aqui, depois da vírgula, só tem uma casa, coloco só um 0. Vamos para cá. Tira a vírgula. O número que fica aqui é 429. Sobre, coloco um 1. Aqui tem duas casas, eu coloco 2 0. Aqui só tem, tira a vírgula, 674. Aqui o 0 à esquerda não vale, então coloco só 674. Sobre, coloco um 1, 2, 3, coloco 3 0. Vamos lá para a próxima. Aqui também a mesma coisa, tiro a vírgula, fica 8.436. Sobre, coloco um 1. Aqui tem quantos? Coloco 3 aqui, 3 0. Aqui eu tiro a vírgula, fica 6.837. 1, coloco 1, aí eu coloco 1, 2, coloco 2 0, porque tem duas casas decimais depois da vírgula. Aqui eu tiro a vírgula, fica 153. Sobre, coloco 1. Aqui só tem uma casa, coloco só um 0. Aqui, pessoal, eu tiro a vírgula, fica 8, né? 008, né? Quando a esquerda do número tiver só 0, você pode eliminar os 0. Fica só o 8. Coloco 1. Depois da vírgula tem uma casa, 2. Coloco 2 0. Aqui eu tenho uma propriedade. Ele pergunta qual é a verdadeira. De cara, isso aqui é verdadeira, porque é 73 sobre 10. Tirando a vírgula fica 73. Coloca um 1. Aqui só tem uma casa decimal, coloca só um 0. Aqui 85 sobre 100. Isso aqui é falso, porque aqui tem 2 zeros. Tá bom? Então era para ser assim, ó, 85. Aí a vírgula coloca aqui, porque aqui tem 2 0. E aqui não tem nada, eu coloco só um 0. Fica 0,85. Então isso aqui está errado. Isso aqui está certo. 6. Quem é 6, pessoal? 6. Se eu tirar a vírgula, fica 60. Coloco um 1. Só tem uma casa decimal. 60 dividido por 10. Está correto. Aqui, pessoal, tá certo. Se eu tirar a vírgula, fica 9. Coloco um 1 e só um 0. Aqui, pessoal, já é o contrário, né? Aqui eu tenho que colocar a vírgula onde? Tenho que colocar a vírgula aqui. Então você escreve 123. Esse número aqui de cima você escreve. A vírgula eu vou botar onde? Eu vou botar na maneira que fique duas casas decimais. Então tem que botar aqui, olha. Então fica 1,23. Então tá errado isso aqui. Isso aqui é 4 sobre 100, olha. Duas casas, então é 4 sobre 100. Aqui tá errado. Aqui, pessoal, é quem? É 485, também tá errado isso aqui. Isso aqui é isso aqui, olha. 3 casas, né? Aqui tá certo. Aqui tem 3 casas decimais, 3 0. Aqui também tá errado, olha. 3 casas decimais. A vírgula deveria estar aqui, olha. E aqui não tem necessidade de colocar esse 0 não. Então tá errada essa aqui. Vamos lá para a próxima. Pessoal, propriedade fundamental dos números decimais. O valor de um número decimal não se altera quando acrescentamos ou retiramos um ou mais zeros à direita de sua parte decimal. Por exemplo, eu tenho 0,7. Se eu colocar um 0 aqui, à direita da parte decimal, não vai se alterar o valor. Então, eu posso dizer que 0,7
é igual a 0,70, que é igual a 0,700. Pessoal, não altera. Você também pode tirar se quiser. Por exemplo, se eu tenho aqui 5,383000. Se na parte decimal terminar com zero juntos, se tiver zeros, ou um zero sozinho ou zero juntos, uma ruma de zero juntos, você pode tirar sem problema nenhum. Isso na parte decimal, viu pessoal? Olha, 3,250000. Aqui é a parte decimal, olha. A parte decimal, pessoal, está terminando com zeros, uma ruma de zero bem juntinho. Você pode eliminar esse zero. Então veja só, o valor de um número decimal não se altera quando acrescentamos, aí. Olha, quando acrescentamos ou retiramos um ou mais zeros à direita de sua parte decimal. Ele está falando da direita da parte decimal. Tá bom? Vamos aqui para o próximo. Aqui, pessoal, são iguais? Isso aqui são, porque eu posso eliminar esse zero aqui. Fica a mesma coisa. São iguais. Aqui são iguais, pessoal? Não, são diferentes. Aí. A parte inteira é 2. Olha, a parte antes da vírgula é 2. E a parte inteira aqui é 0. Então não são iguais. São diferentes. Aqui, pessoal, a parte inteira é 1 e a parte inteira também é 1. Mas só que a parte decimal, como na parte decimal está terminando com 0 juntos, você pode eliminar. Vai ficar a mesma coisa. Aqui, pessoal, na parte decimal eu posso eliminar o zero que eu quiser. Aqui eu também posso eliminar esse zero. Eliminar esse zero, ficou igual, 6 igual a 6. Aqui, pessoal, a parte inteira é 0, a parte inteira é 0, a parte decimal é 5, 5. Posso eliminar, fica a mesma coisa. Aqui, pessoal, você tem que ter cuidado. A parte inteira aqui é 7 e a parte inteira aqui é 70. De cara já é diferente. Não é igual. A parte inteira aqui é 0, é 0. Mas vamos olhar a parte decimal. A parte decimal aqui é 31. E a parte decimal aqui não tem 31. É 301. Se tivesse pelo menos alguma coisa parecida para poder eliminar 0, né? Mas, por exemplo, se fosse assim, ó, 0,31 é igual a 0,310000. Aí, nesse caso, eu poderia dizer que são iguais. Porque se eu eliminar esse 0 junto, vai ficar iguais, ó. Aqui não, aqui são diferentes, porque a parte inteira são iguais, mas a parte decimal aqui é 31 e aqui é 301. Nesse caso, confunde muito, a parte inteira é igual, a parte decimal aqui é 60 e aqui é 0,6, diferente. Aqui mesmo eu eliminando esse 0, a parte decimal aqui fica 6 e aqui fica 0,6, olha, aqui eu vou ter 6 décimos. E aqui eu vou ter 6 centésimos. São duas coisas diferentes. Aqui, pessoal, a parte inteira é 3. 3 são iguais. A parte decimal não é igual. Olha. Aqui é 0,2. Aqui é 0,02. Tá bom? Os 0 não posso cancelar 0 que está aqui no meio não, gente. Eu só posso cancelar 0 quando for no final. Olha. Só posso cancelar 0 no final. Tá bom? 0 que está no meio entre dois números, entre dois algarismos, diferente de 0, eu não posso eliminar. Nesse caso eu posso eliminar. Por quê? Porque a parte decimal aqui termina em 0. Então eu posso eliminar. Como eu eliminei já são iguais, então está correto. Agora, pessoal, vamos para as operações de números decimais, né? As operações de números decimais. Uma soma, subtração, multiplicação, divisão. Olha, veja só, vamos para a soma. Operações com números decimais, adição e subtração. Colocamos vírgula debaixo de vírgulas e operamos como se fossem números naturais. Por exemplo, se eu tenho 2,64 com mais 5,19, você vai colocar essa vírgula aqui embaixo dessa quando você for armar a conta. Vou armar a conta. Essa vírgula aqui tem que ficar embaixo dessa e os números tem que estar alinhados com o outro. Você não pode desalinhar. Por exemplo, esse 1 aqui não é 5,19. Tem que estar alinhado.
tem que estar alinhado. O primeiro algarismo depois da vírgula tem que estar alinhado com o primeiro algarismo depois da vírgula do outro. O segundo tem que estar alinhado com o segundo. A parte inteira tem que estar alinhada com a parte inteira. Aí você soma. 9 com 4 dá 13, vai 1. 1 com 6 dá 7, 7 com 1 dá 8. Essas duas vírgulas estão juntas na mesma coluna. Você coloca uma vírgula aqui. 2 mais 5, 7. 7 inteiro e 83 centésimos. Agora vamos para a subtração, gente. Você tem 8,42 menos 5,61. Aí 2 menos 1 é 1. Aqui, pessoal, 6 menos 4. Não dá para tirar 4 de 6. Pede emprestado, né? Então fica 14. E aqui fica 7. 14 menos 6 é 8. 7 menos 5 dá 2. Como aqui a parte decimal está nessa coluna, coloca a vírgula aqui, ó, no mesmo alinhamento, viu, gente? Olha. 2,81. Olha, se um número de casa depois da vírgula for diferente, igualamos com 0 à direita. Por exemplo, aqui, gente, eu tenho 2,7. Presta atenção. Aqui eu tenho 5 e aqui eu tenho 0,42. Vou aumentar aqui um pouquinho. Vamos lá. Aqui vou escrever o primeiro número, 2,7. Pessoal, esse 5 aqui, ele não tem vírgula. Se o número não tem vírgula, eu coloco à direita. Eu vou colocar à direita aqui do número. Essa vírgula aqui, pessoal, tem que estar embaixo dessa. Então, antes da vírgula, quem é? Um 5. Então, eu boto 5 aqui. Como aqui, depois da vírgula não tinha nada, você vai colocar um 0. Não tinha nada, gente. Então, você vai colocar um 0. Aqui, essa vírgula tem que estar embaixo dessa. Antes dessa vírgula tem um 0, você vai colocar o 0 aqui. Depois dessa vírgula tem um 4, você vai colocar o 4 aqui. E depois do 4 tem um 2. Aí você soma tudo. Lembrando que ficaram uns espaços em branco, olha. Esses espaços em branco você pode preencher com 0. Então você vai somar 0 com 0 é 0, 0 com 2 é 2. 7 com 0 é 7, 7 com 4 é 11, vai 1. 2 com 1 dá 3, 3 com 5 dá 8, 8 com 0 é 8. Pronto, 8,12. Vamos lá fazer isso aqui. Eu tenho 4,2 menos 2,53. Aí você vai colocar 4,2 menos 2,53. Lembrando, viu, pessoal? Vírgula abaixo de vírgula, esqueci de dizer, viu? Na soma de números decimais e na subtração, você tem que colocar vírgula abaixo de vírgula. Então, essa vírgula aqui do 2,53 tem que estar embaixo dessa vírgula do 4,2. Antes da vírgula, você coloca o 2, alinhado com esse 4. Depois, você coloca o 5 e o 3. Aqui não tem nada, coloca um 0 e vamos diminuir. 3 menos 0 não tem, pede emprestado ao 2, fica 1, fica 10. 10 menos 3 dá 7. 1 menos 5 não dá para emprestar. Aqui fica 11 e aqui fica 3. 11 menos 5 dá 6. E 3 menos 2 dá 1. 1,67. Tá bom? Vamos ver se está certo. Bateu. Deu ok. Aqui nós temos umas continhas, né, para fazer. Vamos ver se a gente faz umas aqui. Depois vocês fazem as demais operações. Fazer aqui umas duas. Aí o restante eu deixo para vocês fazerem. Aqui, pessoal, a primeira você pode observar o seguinte: na letra A, ele pede para calcular 1 mais 75 centésimos. Lembrando que esse 1 ele não tem vírgula. Se um número não tem vírgula, você vai colocar uma vírgula depois do número. Aí você vai escrever esse 1, olha, em cima, quando você for armar a conta. Essa vírgula aqui tem que estar embaixo dessa vírgula aqui. Antes dessa vírgula tem um 0, você vai alinhar com esse 1.
Depois dessa vírgula tem um 7, você vai colocar o 7 aqui. Depois do 7 o 5. Lembrando que você vai fazer o que? Somar. Aqui não tem nada. Aí você vai somar 0 com 5 é 5. 0 com 7 é 7. E 1 com 0 é 1. 1,75. Bem facilzinho. Agora vamos fazer aqui a B. Vamos fazer aqui a B. Deixa eu ver se tem mais aqui. Então é subtração. Sim, um detalhe. Se a operação que você está resolvendo tem parênteses, você tem que resolver primeiro parênteses, tá bom? Por exemplo, se eu tenho 12 mais 15 menos 10,456. Você vai resolver primeiro o que está dentro de parênteses. Então vai ficar 12 mais. Aqui você vai resolver primeiro esse parênteses. Lembrando que o 15 ele não tem vírgula. Então você colocar a vírgula aqui. Então vai ficar 15, vírgula. Você colocar uma vírgula aqui. Aqui é o 0 e aqui é 1. Aqui você colocar o 4, o 5 e o 6. O resto você colocar tudo 0. Qual tipo de conta que eu irei fazer aqui? Olha, menos, subtração. Aqui, pessoal, não tem como você tirar 6 de 0. Não tem como tirar 5 de 0. Não tem como tirar 4 de 0. Vamos pedir emprestado aqui. Tirar 1 daqui, fica 4. Aqui fica 10. Vou tirar 1 desse 10 para ficar 9. Esse 1 que eu tirei desse 10 vem para cá. Eu vou ter que tirar 1 desse 10 também para ficar 9. Aí vem 1 para cá. 10 menos 6 dá 4. 9 menos 5 dá 4. 9 menos 4 dá 5. 4 menos 0 é 4. 1 menos 1 era 0. Pronto. Está aqui a resposta. Pessoal, um detalhe. Se a parte inteira tiver um 0 à esquerda ou uma ruma de 0 junto, você pode eliminar. Olha, na parte inteira. O que é a parte inteira? É antes da vírgula. Se na parte inteira tiver um 0 à esquerda, você pode eliminar. Então aqui é 4,544 milésimos. Então é 4 inteiro e 544 milésimos. Então está aqui o resultado dessa conta. Você coloca aqui. Agora você vai somar, não é isso? Lembrando que esse 12 não tem vírgula, você coloca a vírgula aqui. Então aqui vai ficar 4,54. Aqui você vai preencher com 0. 4, 4, 5, 6 e 1. Pronto, 16,54 a resposta da letra E. Ok? Bem facilzinho, pessoal. É só vocês praticarem que vocês irão aprender e sair de uma forma mais concreta. Aqui, pessoal, a 5, a letrada 5. Vamos lá. 1,04 menos 0,6. Primeiro você vai resolver o que está dentro de parênteses. Aqui você vai resolver logo isso aqui. 1. Lembrando que esse 1 não tem vírgula. Então você coloca a vírgula aqui. Tá bom? Aqui essa vírgula aqui desse 0,4 tem que estar embaixo dessa. Antes da vírgula você coloca um 0 e alinha com um 1 e um 4. Então você vai somar, que é uma soma. 1,4. Pronto, aqui é a resposta do parênteses. Aí você vai repetir, menos 0,6. Então vai ficar 1,4 menos 0,6. 4 menos 6 não dá, pede emprestado aqui. 14 menos 6 é 8. 0,8. Resposta 0,8. Então não esqueça que você vai colocar vírgula abaixo de vírgula na soma ou subtração. Tá bom? Não esqueça dessas regras, que eles são de fundamentais importância. Por exemplo, se eu tenho, vamos pegar aqui um exemplo bem grande aqui. Eu tenho essa soma aqui, viu, pessoal?
Eu vou primeiro alinhar. Primeiro eu vou escrever esse número aqui, vou armar aqui ele, olha. 523,83. Aí tá vendo essa vírgula? Essa vírgula aqui eu coloco embaixo dessa. Só que antes da vírgula tem um 9, que eu vou alinhar com 3, viu pessoal? Depois do 9, antes do 9, tem um 3 que eu vou alinhar com 2. Agora vamos lá, depois da vírgula, tem um 4 que eu vou alinhar com 8. Tem um 2 que eu vou alinhar com 3. Tem um 9 que eu vou alinhar com um vazio aqui. E tem um 2 que eu vou alinhar com outro vazio. Lembrando que você vai somar. Os que são vazios, pessoal, você colocando 0. Ó. Agora eu vou somar, ó, porque aqui é uma soma. Então 2, 9, 5, 12 vai 1. Lembrando que a coluna da vírgula, olha, na coluna da vírgula você tem que colocar a vírgula embaixo. 3 mais 9 dá 12, vai 1. Desculpe, 8 mais 4 é 12. 12 mais 12 vai 1. 1 mais 3 dá 4. 4 mais 9 dá 13. Vou apagar aqui com a borracha. Dá 13. Tá bom? 13 vai 1. 1 mais 2 dá 3. 3 mais 3 dá 6. 5 mais 0 é 5. Pessoal, nas calculadoras, essa vírgula é o ponto. Tá bom? Nas calculadoras que tem uma configuração dos Estados Unidos. Então vocês não esqueçam que a vírgula na calculadora é o pontinho. Tá bom, pessoal? Valeu, um abraço a todos e até mais.